a todos, me chamo Lucas, faço Física na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e faço parte do Núcleo de Pesquisa PPG Cosmo UFES. Eu estou aqui hoje para dar uma pequena aula, ou não tão pequena aula, sobre trigonometria esférica e suas aplicações na astronomia. Essa aula é uma parte de um conjunto que é composto por uma apostila, por uma apresentação de slides e por essa própria aula. Bem, sem mais, vamos começar. Bem, agora que eu me ajeitei aqui na tela, eu quero dizer que, primeiramente, esses slides eles não estão tão detalhados, então eu recomendo fortemente que acompanhem com a apostila junto, abram o PDF da apostila que vai estar disponível para vocês. E o intuito tanto desse slide quanto da apostila é fazer com que o máximo de pessoas, independente da área de conhecimento, independente do grau de escolaridade, o máximo de pessoas que tenham interesse consigam entender um pouco mais sobre a astronomia. Aqui nós vamos pegar de conceitos muito simples, muito tranquilos de entender, como o ponto mesmo, o ponto, aquele que você faz na aula, e vamos complicando de pouco em pouco. Então, no mais, vamos começar com o objeto de estudo que eu acho mais simples de trazer, que é o ponto. O ponto é um ponto. Ele não tem nenhuma dimensão. Isso significa que ele não tem largura, comprimento ou altura. Então, por ele não ter nenhuma dimensão, nós falamos que ele é adimensional, ou, como eu prefiro chamar, ele está na dimensão zero. Depois, seguimos para a reta. A reta é um conjunto de pontos alinhadas de forma infinita e contínua. Ela tem uma dimensão, que no caso é a largura. Bem, antes de passar para o próximo tópico de discussão, eu quero destacar aqui a diferença de reta e semi-reta. A grosso modo, a gente fala que a reta é infinita. Ela não tem um comprimento definido. Ela começa em um ponto infinito e vai para outro ponto infinito. Ela não acaba. E a semi-reta, que vamos usar bastante, ela tem tanto um começo quanto um fim bem definidos. Então, essa é uma grande diferença que pode não parecer importante, mas no final ela acaba tendo sua importância. Seguindo a mesma lógica para o próximo tópico, o plano ele vai ser um bando de retas alinhadas de forma contínua e vão ter duas dimensões. O plano é algo bidimensional, é algo 2D, que no caso são as dimensões da largura e comprimento. Figuras no plano são muito bem conhecidas, são, por exemplo, quadrados, triângulos, círculos. Bem, agora ainda focando nas retas, imagina só, você tem duas semi-retas e elas se encontram em um único ponto. Bem, você pode notar que vai haver uma pequena abertura entre elas. E essa abertura entre essas duas semi-retas que se encontraram vai se chamar ângulo. O ângulo ele pode ser tanto medido em radianos, que é representado pela sigla rad, ou então quanto graus, que é representado por essa bolinha. Aqui nesse conteúdo nós vamos priorizar o grau, já que ele é mais usado e é relativamente mais tranquilo de trabalhar. Bem, ainda assim nos graus nós temos medidas menores. Esses são os segundos, que é representado por duas aspas, e a cada 60 segundos nós temos um minuto. Um minuto é representado pelo apóstrofo e a cada 60 minutos temos um grau. Como aqui são imagens para ilustrar o que eu acabei de dizer, nós temos uma semi-reta A que encontra uma semi-reta B, e essa abertura entre as duas semi-retas é chamada de ângulo. Temos 4 casos de ângulos aqui distintos, alguns um pouco especiais, como o de 90 graus, mas já vamos ver por quê. Bem,
Ainda seguindo nesse assunto sobre ângulos, eu vou falar sobre um caso especial que é extremamente importante. O assunto sobre ângulos. Imagine que você tem duas retas paralelas como essas. Bem, então uma outra reta acaba cortando em qualquer ponto ambas as retas. Dessa forma aqui. Note que são formados 8 ângulos, 4 em cima e 4 embaixo. Esses 8 ângulos, eles vão ter uma propriedade especial. Bem, primeiro vamos pegar esses ângulos e dar nome para eles. Dessa forma. Bem, agora que os ângulos estão nomeados, vamos pegar os casos de cima dos ângulos. O caso EFGH. Bem, analisando o que foi feito antes, nós temos que EH tem a mesma cor, assim como FG. Isso é uma forma de representar que E e H são ângulos iguais, assim como F e G. Quando isso acontece, nós temos ângulos opostos pelo vértice. Outra coisa a se notar é que, ao somarmos E e F, ou então G e H, teremos 180 graus. E isso significa que é metade de uma circunferência. E se somarmos E, F, G e H, teremos 360 graus, ou uma circunferência inteira. Tudo isso que a gente analisou na parte de cima é válido, é extremamente válido, é exatamente a mesma coisa para a parte de baixo. A gente só muda as letras. Seguindo no conteúdo, vamos falar sobre triângulos. E aqui a reta e semirreta faz diferença. Um triângulo é uma semirreta que está ligada em outras duas semirretas que também são ligadas entre si. Os triângulos vão possuir 3 lados e 3 ângulos. E as combinações são várias, podem ser 3 lados iguais, consequentemente os 3 ângulos vão ser iguais, podem ter 2 lados iguais e um diferente, podem ter todos os lados diferentes, e assim vão as possibilidades. E outra propriedade que o triângulo tem, isso é extremamente importante, sua soma dos ângulos internos é 180 graus. Ela tem que ser obrigatoriamente 180 graus. Aqui a gente tem uma representação simples de um triângulo qualquer, de vértices A, B e C. E agora vamos falar sobre um caso muito especial de triângulo. O triângulo retângulo ele vai ser o único caso mais específico que vai ser abordado, porque o estudo de triângulos leva algum tempo e eu não quero alongar muito essa aula. Bem, o triângulo retângulo ele tem esse nome justamente porque um de seus ângulos vai ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E cada lado seu tem um nome específico. Os lados adjacentes ao ângulo, ou seja, os lados ao lado do ângulo de 90 graus, são chamados de catetos, enquanto o lado oposto ao ângulo de 90 graus vai se chamar hipotenusa. É nesse triângulo que acontece o famoso teorema de Pitágoras, que ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aqui tem uma representação de um triângulo retângulo qualquer simples. Agora, o último conceito simples a abordar é a circunferência. Popularmente ela é conhecida como círculo. Ela não tem lados, mas ela tem 360 graus. Bem, as semirretas nela, dentro da circunferência, têm propriedades especiais. Quando você pega o centro da circunferência e estende uma semirreta até o limite da circunferência, você tem um raio. Aí então, quando você traz outra semirreta do centro também e na mesma direção, embora em sentidos opostos do raio, você tem um diâmetro. A gente diz que o diâmetro é o dobro do raio. E toda outra semirreta que não passar pelo centro da circunferência vai ser chamado de corda. Aqui um exemplo da circunferência. Bem, agora vamos partir para conceitos menos simples. Não são tão difíceis,
mas eles são menos tranquilos. Bem, começando por semelhança de triângulos, nós temos 3 formas de semelhança de triângulos, mas aqui só vamos abordar um caso que são 2 ângulos iguais. Bem, imagina um triângulo ABC, um triângulo de vértices ABC. Então, uma semirreta R cruza em qualquer ponto esse triângulo AB e C. E os pontos onde essa reta cruzou, vamos chamar de D e E, assim como está representado na figura. Bem, nota que é formado um outro triângulo, um triângulo menor, com ângulos D e E. Bem, a gente diz que tanto os ângulos originais BC vão ser iguais aos ângulos C e E, respectivamente. Isso quer dizer que os triângulos vão ser semelhantes por conta de 2 ângulos iguais. E a prova disso é fazer o conceito que abordamos antes sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, sabendo disso, podemos dizer que os triângulos ABC e ADE são semelhantes, mesmo que seus lados sejam diferentes. Assim como está representado assim. E uma representação dos triângulos formados. Agora a gente vai trabalhar com um dos grandes pesadelos dos alunos, que é a trigonometria. Mas eu não vou me aprofundar muito, vai ser só o essencial sobre trigonometria para entender mais tarde a trigonometria esférica. Bem, primeiro peguei um triângulo retângulo ABC qualquer. Então eu renomeei os lados. A hipotenusa vai ser Azinho, o cateto AC vai ser Czinho e o cateto CB vai ser Bzinho. E eu peguei um ângulo em B, agora no caso, para ser o meu norte. Então, aí eu peguei esse ângulo B e eu vou relacionar ele com os catetos. A primeira forma vai ser relacionar com o cateto Czinho. E a forma que eu vou relacionar vai ser como o seno. O seno é sempre o oposto ao ângulo de referência, ou seja, o cateto oposto ao lado de referência, dividido pela hipotenusa. E você tem que o inverso do ângulo é a cossecante. Bem, de forma semelhante, agora vamos pegar o outro cateto, no caso o cateto Bzinho, que está ao lado do ângulo de referência. A forma como isso vai ser relacionada é pelo cosseno, que é sempre o cateto adjacente, ou seja, o cateto ao lado, dividido pela hipotenusa. E o inverso do cosseno é a secante. E esses dois catetos ainda se relacionam entre si, fazendo a tangente. Ou então, a tangente também pode ser quando você divide o seno do ângulo pelo cosseno dele. Você vai ter a tangente daquele ângulo e o inverso da tangente é a cotangente. Agora falando um pouco sobre geografia, saindo da matemática, vamos falar sobre latitude e longitude. Elas são linhas imaginárias que estão ao redor da superfície da Terra. As latitudes são medidas em graus e começam, ou seja, tem o seu ângulo zero na linha do Equador. O valor vai subindo conforme vai indo para norte ou para sul, indo de 0 até 90. As linhas paralelas à latitude, as linhas paralelas à linha do Equador, são chamadas de paralelos. Bem, nessa figura você vê que para cima, para o norte, você tem números positivos e para o sul você tem números negativos. Isso é só uma forma de indicar que você está indo para o norte e para o sul. Quanto mais ao sul, você tem uma latitude mais negativa. E conforme você vai ao norte, você tem uma latitude mais positiva. As longitudes também são medidas em graus, mas diferente das latitudes, elas não têm realmente um ponto de partida. Então, ela foi definida aqui. O seu ponto de partida, o seu 0 grau,
seria em Greenwich, na Inglaterra. E esse 0 grau é conhecido como meridiano de Greenwich. Cada linha se chama meridiano porque na geometria espacial, na geometria que mexe com objetos em 3 dimensões, o meridiano é o semicírculo que liga os 2 polos da esfera. E é exatamente o que acontece com o meridiano. O meridiano também é usado para determinar o fuso horário. Então, a cada 15 graus você tem um fuso horário diferente. Aqui tem a representação dos meridianos, onde, de novo, o sinal negativo ou positivo só indica a direção. No caso aqui, o sinal negativo é para o leste. Agora eu vou abordar provavelmente um dos conceitos mais longos, porém mais importantes que tem nessa apostila, que é a esfera celeste. Ela é uma esfera imaginária que está ao redor da Terra. Ela é infinitas vezes maior que a Terra e ela foi idealizada primeiro na Grécia Antiga para descrever o movimento dos astros. Aqui você tem a representação da esfera celeste e agora eu vou abordar sobre os principais componentes dessa esfera celeste. Começando pela eclíptica, ela é uma projeção na esfera celeste do movimento diário que o Sol faz. Um fato muito curioso também da eclíptica é que os planetas eles orbitam a Terra de forma muito próxima à eclíptica. No caso, não que os planetas orbitem a Terra, mas o movimento aparente deles está ao redor da eclíptica. Seguindo, nós vamos ter o horizonte. O horizonte é um plano tangente à Terra, isso é, ele toca a Terra em apenas um lugar, ele não chega a cruzar a Terra, ele não toca em outro lugar na Terra, ele toca em apenas um único lugar e ele é perpendicular à vertical com o observador. O observador pode ser qualquer pessoa. E o horizonte ele varia de acordo com o observador. Então, sim, o horizonte ele é mutável. O lugar do horizonte ele pode mudar dependendo sempre do observador. Nós também temos o zênite, que é uma linha imaginária vertical que sai do observador e vai até o topo da esfera celeste, até o final da esfera celeste. E temos o nadir, que é um ponto diametralmente oposto ao zênite. Aqui nós temos a representação tanto do zênite quanto do nadir, aqui na imagem à direita, e do plano do horizonte à esquerda. O equador celeste é o maior diâmetro da esfera celeste. Ele sai do equador da Terra e vai até o final da esfera celeste. Então, você também tem o polo celeste norte, que é um prolongamento do eixo de rotação da Terra com o hemisfério norte da esfera celeste. E você tem e você também tem o polo celeste sul, que é exatamente a mesma coisa que o polo celeste norte, mas ao sul, ou seja, é um prolongamento do eixo de rotação da Terra com o hemisfério sul da esfera celeste. Aqui uma representação de como seria, onde a Terra, como sempre na esfera celeste, está no centro. Continuando, nós vamos ter o círculo vertical, que é qualquer semicírculo que ele vai começar no zênite, ou seja, vai começar acima do observador, e ele vai até a borda da esfera celeste e chega no nadir. Você também tem o ponto geográfico norte, que é um círculo vertical, como esse que a gente acabou de ver, mas ele passa pela parte norte, ou seja, pelo polo celeste norte, e tem como diâmetro o horizonte. E o ponto geográfico sul, que é o círculo vertical, que passa pelo polo celeste sul e também tem o horizonte como diâmetro. Aqui temos exemplos de alguns círculos verticais. Tem também o círculo de altura, que é qualquer círculo da esfera celeste paralelo ao horizonte. Também são conhecidos como almucântra ou então paralelo de altura. Nós também temos os círculos horários, e esses também são conhecidos como meridiano, pela definição que acabamos de ver. Eles
passam pelos dois polos da esfera celeste. Só que tem um meridiano que ele passa pelo seu zênite, pelo zênite do observador, e esse vai receber um nome especial de meridiano local. Também temos os paralelos, que são círculos na esfera celeste, paralelos ao equador celeste. Aqui nós temos a representação novamente. Agora a parte mais complicada, na minha opinião, a mais complicada dessa aula, dessa apostila, que é a trigonometria esférica. Bem, vamos começar com uma ideia simples de você tem uma bola de basquete nas suas mãos. Então, você acaba passando um pedaço de papel no meio dela e dividindo ela em duas partes. Essa é a ideia inicial da trigonometria esférica. Você tem uma esfera qualquer de raio R, então um plano acaba cortando essa esfera e ela é dividida em dois hemisférios. E você pode ver que, você pode imaginar na verdade, que o plano ele vai estar com um círculo nele. Afinal, uma esfera é a composição de infinitas circunferências. Então, o plano tem um pequeno círculo, tem um círculo do mesmo diâmetro da esfera, e esse círculo vai ser chamado de círculo máximo. Aqui temos a representação da esfera e do círculo máximo que o plano acabou fazendo. Quando dois círculos máximos se cruzam, eles formam o chamado ângulo esférico, que é medido pelo arco subentendido no centro da esfera. Mas o que isso quer dizer? É simples. O ângulo que você tem a partir disso no centro da esfera, ele vai se prolongar até a superfície. Como mostra essa figura aqui. Você tem que o ângulo C formado, ele é projetado para um ângulo C na superfície na esfera. Assim, a mesma coisa acontece com os ângulos B e A. Quando três círculos máximos eles se cruzam entre si, temos o triângulo esférico. Ele é formado por 6 ângulos, 3 dos ângulos internos e 3 nos lados. Uma representação dos ângulos esféricos. Uma representação do triângulo esférico é esse triângulo ABC com de lados Azinho, Bzinho e Czinho e ângulos de alfa, beta e gama. O triângulo esférico ele tem algumas propriedades bem específicas. A distância entre os vértices é de 90 graus, a soma de seus ângulos internos está entre 180 graus e 540 graus. Isso se dá pelo teorema de Girard, que está bem explicado na apostila, então continue acompanhando a apostila junto. A soma dos lados do triângulo esférico é maior que zero e menor que 180 graus. Como pode ter sido notado ou não na figura anterior, o maior lado vai ser também oposto ao maior ângulo. Se você soma dois lados do triângulo esférico, você tem que essa soma é maior que o terceiro lado não somado. E se você subtrai dois lados, essa subtração, essa diferença vai ser menor do que o ângulo não subtraído. E individualmente, tanto os ângulos internos quanto os ângulos dos lados, quanto o tamanho dos lados, que é dado em ângulos, vai ser menor que 180 graus. No triângulo plano, você só tem que conhecer duas informações quaisquer do triângulo. Já no triângulo esférico, você precisa conhecer 3. Sejam dois ângulos em um lado, dois lados em um ângulo, e aí vão as possibilidades. Dando continuidade ao estudo, imagina que em um desses vértices, duas retas tangentes a ele são traçadas. A gente também vai pegar o eixo do centro, que vamos chamar de O, da esfera, e vamos levar até o vértice escolhido. O resultado disso vai ser uma projeção de um triângulo plano, dessa forma aqui. Vamos destacar algumas coisas. Chamamos esse triângulo plano de EAD. Além do triângulo EAD, nós temos outros triângulos que foram formados. Aqui é muito importante que a sua noção de semelhança de triângulos e ângulos opostos pelo vértice esteja bem clara, porque vai precisar.
Bem, o que a gente vai estudar aqui está bem mais detalhado na apostila, então na aula eu só vou dar esse panorama geral, só a ideia do que aconteceu. Aqui temos dois triângulos destacados, o triângulo de vértice DAO e o triângulo de vértice BAO. Eles são semelhantes. O ângulo em O, ou seja, no DOA, esse ângulo O vai ter o mesmo valor que o lado C do triângulo esférico. O ângulo A vai ter 90 graus e a partir daquela figura nós podemos tirar algumas relações trigonométricas, por exemplo, o seno do lado C ou do ângulo C e o cosseno do mesmo. Mais uma vez aqui agora destacados outros dois triângulos, o EAO e o CAO. E esses triângulos têm, na essência, é a mesma coisa que foi feita do outro lado, nos triângulos DAO e BAO. O ângulo O aqui vai ter o valor do lado B, do triângulo esférico. E também usando relações trigonométricas, você tem o seno de B e o cosseno de B. Nosso último par de triângulos é o triângulo EAD e o triângulo EOD. Nós precisamos, no final das contas, saber sobre a reta ED, porque todas as outras conseguimos decifrar. Bem, é possível obter essa reta ED de duas formas. Uma pelo triângulo EAD ou a outra pelo triângulo EOD. Para os dois casos, nós vamos usar essa fórmula, que é a lei dos cossenos, e isso acontece em um triângulo plano. Utilizando essa lei dos cossenos, acabamos chegando nessas duas relações abaixo. Nota que o ED ao quadrado está dos dois lados, então nós vamos igualar essas equações. Igualando essas equações e fazendo alguns truques matemáticos, chegamos nessa relação da primeira equação, que pode ser reescrita com relações que achamos antes para essa equação de baixo. Essa equação de baixo é chamada de fórmula dos cossenos e vai ser muito utilizada na trigonometria esférica na astronomia. A fórmula dos cossenos, o caso anterior foi porque eu peguei o ângulo em A como referência, mas você pode usar tanto para o ângulo B quanto para o ângulo C, se você quiser, e assim ficam as relações. A partir dessa fórmula dos cossenos, é possível chegar na fórmula dos senos, que também é útil, e você só precisa usar essa propriedade trigonométrica de que o seno é a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Ao fazer isso, você acaba se encontrando com um termo bem grande, mas chega nessas relações. Significa que é algo constante, que o seno do lado A com o seno do ângulo A vai ser constante para o seno do ângulo B, para o seno do lado C com o ângulo B e o seno do lado C com o ângulo C. Esses valores serão constantes. Acabaram os conceitos, então agora vamos juntar todos eles. Pega esse triângulo esférico que acabamos de ver e coloca ele na esfera celeste. Quando você faz isso, ele ganha um nome especial, que é triângulo de posição. Nesse triângulo de posição, os vértices eles vão ter posições específicas. No caso, um vai ter que ser no zente, o outro no polo, onde o observador se encontra, e o último no astro que ele quer observar. O triângulo de posição é utilizado para determinar a posição do astro, quando você sabe o seu lugar geográfico, ou então o seu lugar geográfico quando você sabe a posição do astro. O triângulo de posição ele vai ter alguns pontos específicos que vamos discutir sobre eles brevemente. O primeiro é um arco que fica entre o polo, que o observador está, e o zênite. Ele vai ser dado por 90 menos o módulo de φ, onde o φ representa a posição do zênite do observador. Vai ter o arco entre o zênite e o astro,
que vamos chamar de Z, e essa vai ser a distância zenital. Também tem o arco entre o polo elevado em relação ao observador. Ele vai ser chamado de 90 menos módulo de delta. Esse delta minúsculo ele vai ser chamado de declinação e vai ser abordado em alguns slides. E o último ponto mais específico é o ângulo com vértice no zênite. E ele tem um valor que, caso você esteja no hemisfério norte, é chamado de A. Se estiver no hemisfério sul, é A menos 180 graus. Uma ilustração do que eu acabei de falar. Mais alguns pontos essenciais vão ser explicados agora. Explicando mais alguns pontos essenciais, nós temos o delta minúsculo, que é chamado de declinação. A declinação ela varia de menos 90 a mais 90, ou seja, de sul a norte. Ela tem um pequeno complemento, que vamos chamar de delta maiúsculo, e que esse complemento varia de 0 a 180. Ela pode ser comparada à latitude, se você quiser. Alfa vai ser a ascensão reta. É o ângulo que é medido a partir do equador e passa pelo ponto de encontro da elíptica com o horizonte. Esse ponto em específico é chamado de ponto de Ares ou ponto de Libra. Explicando mais alguns pontos essenciais, nós temos H, que é chamado de ângulo horário. Continuando explicando mais alguns pontos essenciais, temos H. H vai ser chamado de ângulo horário. Ele tem vértice no polo do observador e ele é um arco que vai ser medido entre menos 12 horas e mais 12 horas, respectivamente de leste para oeste. Em relação ao meridiano, você tem o azimuth, que é o ângulo do meridiano local com o astro observado. Essa diferença, esse espaço entre o meridiano local e o astro observado. E você também tem um ângulo com vértice no astro. Você tem, no caso, no seu astro, você tem um certo ângulo. Esses pontos explicados é só jogar na fórmula dos cossenos. Está bem explicado na apostila, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Continue acompanhando a apostila. Bem, agora com esses pontos bem definidos, nós vamos aplicar na fórmula dos cossenos que achamos anteriormente. Eu não vou fazer isso nesses slides, está bem detalhado na apostila, então continue acompanhando a apostila. A partir da página 20 começa a explicação. Depois de aplicados esses pontos na fórmula dos cossenos, nós temos as seguintes relações. Temos uma equação para a posição do zênite, uma equação para a posição do astro em relação ao zênite, uma para o local que o astro vai nascer ou se pôr, no caso ele vai ter o seu ocaso, e temos também a posição do azimuth. A gente está chegando no final da aula e agora só resta aplicar o conhecimento que adquirimos durante ela. Vamos supor que você quer saber o tempo que o Sol ficou acima do horizonte no dia 24 de agosto em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Isso quer dizer que você vai precisar do seu Z sendo 90 graus. Você também sabe que Vila Velha fica a 20 graus ao leste e sabe que o Sol em relação à eclíptica tem uma pequena angulação, uma declinação de 23,5 graus. Bem, sabendo disso tudo, você só precisa aplicar na fórmula da posição do astro em relação ao zênite, que também está bem explicado na apostila. Você vai aplicar dessa seguinte forma, vai obter esse resultado de H, o seu ângulo horário, ser aproximadamente 81 graus, 80,7 graus. Bem, aplicando devidamente os valores na fórmula, você vai achar essa relação. Você vai chegar em aproximadamente 80,7 graus. Mas aqui que entra um detalhe. O tempo que o astro fica acima do horizonte
é 2 vezes o seu ângulo horário. Por que isso? Bem, o astro, quando ele percorre o horizonte, ele passa 2 vezes pela mesma posição de altura. Então, isso acaba fazendo com que você precise, na verdade, não calcular h, mas sim 2h, ou seja, o dobro do seu ângulo horário. Com esse ângulo, você só vai precisar agora converter em horas, minutos e segundos. Tá bem detalhado na apostila como é feito isso. E, no final das contas, você descobre que, no dia 24 de agosto, o Sol ficou aproximadamente 10 horas, 45 minutos e 51 segundos acima do horizonte. Bem, podem haver algumas variações, mas elas podem ser corrigidas com a diferença da longitude do lugar que você se encontra, o lugar que você está usando como referência, e o meridiano que ele se encontra, que o astro se encontra. E aqui temos um mapa da querida Vila Velha. Bem, seguindo, agora temos a distância angular entre as estrelas. Bem, imagina a seguinte situação. Você, em um dia de verão, você está olhando para as Três Marias. E você quer saber qual a distância entre as duas Marias da ponta. Bem, uma delas se chama Aunitach e a outra se chama Mintaka. Agora vamos pegar de novo o triângulo de posição. Vamos chamar Aunitach de A e Mintaka de B. E essa vai ser a separação angular delas, vai ser a separação AB. Os outros dois lados do triângulo, desse triângulo, vão ser os arcos que vão do meridiano da estrela até o polo do observador, até o polo em que você está observando isso. Bem, aqui vamos usar novamente o triângulo de posição. Imagina que tem um grande círculo entre Aunitach, que vamos chamar de A, e Mintaka, que vamos chamar de B. Essa vai ser a separação angular delas. Os outros dois lados desse triângulo, do triângulo de posição, eles vão ser o meridiano das estrelas até o polo que o observador está. Dessa forma que está representada assim. Vamos definir mais alguns termos antes de continuar. AB vai ser a distância polar de A e B. PA vai ser a distância polar de A, ou seja, vai ser 90 menos a declinação A. O mesmo vai acontecer com PB, vai ser 90 menos a declinação B. E você vai ter também APB, que é um ângulo entre A e B, que vamos chamar de αA menos αB. Esses termos vão se relacionar da seguinte forma. O cosseno de PA vai ser igual ao seno de delta minúsculo A. O cosseno de PB vai ser o seno da declinação B. E APB vai ser o cosseno de αA menos αB. Não precisa se preocupar com os valores da ascensão reta ou da declinação, porque são valores que já sabemos. É só ir um pouco no Google que você vai achar esses valores. Então, agora é só usar a fórmula dos cossenos geral, que achamos lá atrás na trigonometria esférica, só que se atente a deixar todos os seus termos na mesma unidade, senão a conta vai dar errada. A equação vai ficar dessa forma e, aplicando devidamente os valores, você acaba achando que aproximadamente 3 graus é o valor entre A e B. Bem, agora imagina que uma reta sai de Mintaka e outra reta sai de Aunitach. Essas retas são paralelas e você ainda quer saber a distância entre ambas as estrelas. Bem, a partir daí é usar só a lei dos cossenos do próprio triângulo plano. E outros detalhes também. Você sabe, porque você foi no Google aquela hora, que a distância de Mintaka para a Terra é aproximadamente 915 anos-luz. Você sabe que a distância de Aunitach da Terra é aproximadamente
736 anos-luz, e vamos chamar a distância entre a Unitac e Mintaka de x. Então, aplicando essa fórmula, temos que o valor aproximado entre essas duas estrelas é de 184 anos-luz. E por fim, aqui nós temos a Unitac e Mintaka, a Unitac estando à esquerda, destacado, e Mintaka estando à direita. Inclusive, são essas estrelas que eu usei como fundo dessa apresentação de slides. Bem, é isso. Essa foi a aula. Espero que tenham gostado e espero que acabe ajudando. Não deixe de conferir a apostila e muito obrigado por assistir.